Em meio a essas dificuldades que estamos passando, quero deixar para nossa meditação um texto. Diz assim: quando a oração parece ter falhado. Romanos capítulo 15, versículo 31 e 32 diz assim: ore para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria. Juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O versículo parece apenas mais um pedido do apóstolo Paulo a favor da oração. Sabemos que o apóstolo, por diversas vezes em seu ministério, ressaltou-se a importância da oração. Então, naturalmente, em muitas situações, ele rogava aos seus queridos irmãos em Cristo que o ajudassem em intercessões por algum propósito. Entretanto, ao analisarmos mais profundamente esses versículos de Romanos capítulo 15, percebemos que nele encontramos uma lição necessária para as nossas vidas. O contexto é imediato dessa passagem nos revela Paulo falando aos irmãos de Roma sobre seus planos para o futuro. Ele havia completado uma etapa importantíssima do seu ministério por meio de seus esforços missionários. Ele tinha levado o evangelho desde Jerusalém até Lírico, depois das fronteiras da Macedônia. E para os padrões da época, isso significava uma extensão espantosa. Ele havia terminado a primeira parte da sua terceira viagem missionária. Acreditavam que havia concluído a sua tarefa de plantar o evangelho em grande parte do território do Império Romano. Recentemente, ele tinha passado um longo período em Éfeso, mas o resultou muito provavelmente na abertura de todas as 7 igrejas da Ásia Menor. Conforme o livro de Atos diz, o seu trabalho foi impressionante. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10, ele diz assim: e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como também gregos. Numa alta reflexão ministerial, Paulo chegou a uma conclusão que até então fosse algo inimaginável. Na verdade, até mesmo nós, acostumados ao jeito missionário nato do apóstolo Paulo, ficamos espantados ao ler a sua conclusão, né? E ele diz assim, ele estava sem espaço para trabalhar. Em Romanos capítulo 15, versículo 23, ele havia feito tudo o que estava ao seu alcance e a região toda estava sendo evangelizada. Entretanto, engana-se quem pensa que ele estava pensando em parar. O seu trabalho só terminaria com o seu último suspiro de vida, que aconteceria em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Aí sim, ele terminaria a sua carreira. Por enquanto, o incansável apóstolo Paulo desejava partir para a Espanha e levar o evangelho de Cristo a uma região onde ainda havia muito trabalho a ser feito. Antes, porém, ele precisava concluir outro trabalho importantíssimo: levar as ofertas de auxílio que havia arrecadado entre os gentios em favor dos cristãos pobres em Jerusalém. Concluindo essa tarefa, então o apóstolo Paulo partiria rumo à Espanha. No caminho, passaria um tempo em Roma
se confraternizando com os irmãos romanos. A questão é que antes, como já citamos, Paulo precisaria ir a Jerusalém. Isso era complicado para o apóstolo Paulo, pois porque outros judeus arquitetavam-se planos para matar o apóstolo. Depois de sua conversão, Paulo não teve vida tranquila em Jerusalém. Ele estava esperando a oposição por parte dos judeus, e como se não bastasse, ainda temia que os cristãos judeus não recebessem de bom grado a oferta de auxílio providenciada pelos crentes gentios. Entenda comigo. Por isso que nesses versículos da Epístola aos Romanos nós percebemos que Paulo rogava as orações dos irmãos a seu favor. Ele pede para que os irmãos orem para que seja poupado dos rebeldes da Judéia, para que a sua tarefa em Jerusalém seja bem aceita pelos cristãos judeus. E por fim, para que a visita dele em Roma seja motivo de alegria. Lendo apenas a Epístola aos Romanos, temos a impressão que tudo deu certo, tudo foi de bem a melhor, e que Paulo logo esteve com os irmãos da igreja de Roma. Porém, quando olhamos para o livro de Atos, vemos que o desfecho da história foi completamente diferente. O texto foi completamente diferente. O que realmente aconteceu está registrado em Atos, do capítulo 21 em diante, até o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Apesar de ter sido bem recebido pelos irmãos, no capítulo 21, versículo 17, os judeus da Ásia descobriram a presença do apóstolo Paulo ali e tentaram o matar. A violência foi tão grande que só pararam-se de bater no apóstolo quando os soldados vieram se apartar. A confusão que se formou foi tão grande ainda assim, em determinado momento, nós percebemos os soldados precisaram se pegar ao apóstolo para protegê-los da violência da multidão. Antes de ser tirado completamente do meio deles, Paulo então pediu a permissão ao comandante para que falasse aos judeus. Então o apóstolo Paulo deu testemunha de Cristo e contou acerca da sua conversão. Isso enfureceu ainda mais aqueles judeus que gritavam incessantemente que Paulo deveria morrer. Nos versículos seguintes do capítulo 22, do versículo 22 em diante, percebemos que a situação não ficou mais amena ou, não ficou menos pior, muito pelo contrário. Mais de 40 homens estavam envolvidos em uma conspiração para matarem o apóstolo Paulo, a qualquer custo. Que situação! Paulo foi transferido para Cesareia e ficou mantido sob custódia no palácio de Herodes, Mesmo apresentando-se a sua defesa, Paulo não foi liberado de imediatamente, ficando preso por 2 anos, no capítulo 25 do livro de Atos do Apóstolo, versículo 27 em diante. O governador da região foi substituído por outro, e ainda assim Paulo não foi posto em liberdade. Além de mesmo, depois de tanto tempo, os judeus ainda permaneciam com o plano de matá-lo. No capítulo 25, você vai ver isso. O chefe dos sacerdotes, os judeus, mais importante, estava solicitando que Paulo fosse transferido para Jerusalém para ser julgado. Mas Paulo, sabendo que esse julgamento seria totalmente desfavorável a ele, apelou para o seu direito como cidadão romano de ser julgado pelo César. Mesmo sem ter provas que o condenasse à prisão, Paulo permaneceu sob custódia até que foi transferido para Roma,
Como sabemos, a viagem foi longe de ser tranquila. Muitas, muitas tempestades, dificuldades fizeram com que o navio acabasse naufragando. Paulo e os demais presos e os soldados que estavam no navio conseguiram se alcançar a ilha de Malta, onde passaram o inverno. Na ilha, sabemos que Paulo foi mordido por uma víbora e o milagre de ter saído ileso espantou todos que estavam ali. Finalmente, passando o inverno, Paulo conseguiu, junto com os demais, chegar a Roma na primavera. Entretanto, na condição de prisioneiro, o livro de Atos termina nesse ponto, nos informando que por 2 anos Paulo permaneceu em prisão domiciliar em Roma. Depois de todo esse relato, você ainda se lembra do pedido de oração do apóstolo na Epístola aos Romanos, capítulo 15? Ele só queria que corresse tudo bem, para que logo pudesse estar em Roma, se confraternizando com os irmãos. Mas as coisas não saíram exatamente como ele planejou. Será que a oração do apóstolo Paulo não deu certo? Será que a oração não foi atendida por Deus? Será que Deus não escutou a oração do apóstolo Paulo? Será que Deus não se preocupou com o apóstolo Paulo? Na verdade, não foi isso. Na verdade, Paulo tinha planos para ir a Roma. E Deus também tinha planos de levá-lo a Roma. Porém, os planos de Deus eram bem diferentes dos planos de Paulo. Os planos de Paulo, sua estadia em Jerusalém seria um sucesso. Sua viagem para Roma tranquila. Mas nos planos de Deus, essa mesma viagem incluiria lixamento, prisão, naufrágio e uma cobra venenosa o mordendo. O versículo no meio dos textos que citamos responde todos os nossos questionamentos sobre o que ocorreu na vida do apóstolo Paulo e nas nossas vidas. Na noite seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, diz que, capítulo 23, versículo 11 diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele quem? O apóstolo Paulo, disse: coragem. Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. A mais adiante, no capítulo 27, somos informados que Deus também enviou um anjo para reafirmar esse propósito a Paulo. Paulo iria para Roma, mas não da forma com que planejaria. Aqui temos uma valiosa lição. O mesmo apóstolo que nos ensinou a orar sem cessar, também nos ensinou em tudo dar graça. O mesmo apóstolo que conhecia a eficácia da oração, também sabia que deveria se submeter de corpo e alma à sábia e soberana vontade de Deus, mesmo que isso pudesse lhe custar a vida. Note que no versículo 31 de Romanos capítulo 15, Paulo roga as orações dos santos para que tudo corra bem, mas logo no versículo seguinte, ele coloca a ênfase na expressão pela vontade de Deus. Olhando para estes 2 pequenos versículos, percebemos quantas pessoas precisam aprender essa preciosa lição em nossos dias. Estamos na época do determinismo, do delegar ordens a Deus. A moda do momento é a famosa declare e tome posse. O resultado disso é a quantidade crescente de pessoas que em algum momento de sua vida se tornam-se frustradas pessoas. Afinal,
não conseguiram fazer com que Deus realizasse seus caprichos. Precisamos olhar novamente para a oração do Mestre Jesus, que ensina, que ele declara: e seja feito a tua vontade. E que Deus os abençoe.